O verão está chegando e com ele aumenta a incidência das pragas urbanas. Podem ser das mais simples, como mosquitinhos e pernilongos, até as mais perigosas, como aranhas e escorpiões. Para evitar que os insetos comecem a aparecer dentro de casa, uma dica é a dedetização. Ao meu lado, Geraldo Lúcio Ferreira, que é administrador, e Viviane Alves Avelar, que é bióloga especialista em controle de pragas. Tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde. Boa tarde. O que são essas pragas urbanas? Quem são essas pragas urbanas? Então, pragas urbanas são aqueles animais que trazem algum malefício à saúde humana ou aqueles causadores de acidentes que são importantes, os chamados animais peçonhentos. Então, pragas urbanas a gente tem insetos como baratas, formigas, aracnídeos como escorpiões, aranhas e até mesmo mamíferos como roedores. Então, são aqueles animais mesmo que trazem algum problema, algum malefício à nossa saúde. Nessa época do ano é mais comum aparecer por causa do calor e do período chuvoso? Então, o que acontece é o seguinte, nessa época do ano a gente tem o início de proliferação, início de época reprodutiva. Então, a gente começa a observar uma quantidade maior de pragas. E aí, a gente tem, com o verão, com o aumento da temperatura, a gente começa a observar a aceleração de ciclo e aí a gente realmente tem um número maior, né, das espécies. Comprova isso, assim, o aumento de demanda de chamadas na empresa, isso cresce em torno de 40% a 50%. Nessa época? Nessa época. Inicia-se agora, primavera, e o aumento maior acontece realmente no verão. A gente tem esse acréscimo aí realmente de 50% de demanda de chamadas. E isso em qualquer lugar, em qualquer região, seja casa, seja apartamento? Isso é independente, né, Geraldo? É uma coisa que é interessante que, assim, por ser o inseto de hábito noturno, e no verão, às vezes, as pessoas dormem mais tarde, levantam à noite, então elas se deparam mais com o inseto. Então, o que acontece é, elas deparando, vê o inseto e aí gera mais a chamada. E é geral, não tem uma região. Existem algumas regiões que têm pragas específicas, algumas regiões têm uma demanda maior por problema de cupins. Agora, de uma forma geral, roedores, baratas, formigas, é generalizado. Além disso, também tem a questão das chuvas, né? A gente tem as baratas de esgoto e nessa época de chuva a gente tem ciência, né, Geraldo, de que nosso esgoto realmente ele fica muito cheio, começa a transbordar na época de chuva e aí essas baratas de esgoto começam a sair nos ralos e aí causa aquele pânico, as pessoas ficam realmente amedrontadas, assustadas e aí elas começam a observar de uma quantidade bem maior. Como é que é feito esse trabalho de dedetização? Porque é dedetizar, não é detetizar, né? Como é que é feito esse trabalho? As pessoas precisam sair de casa? Há como prevenir ao invés de remediar? É o ideal, né? O ideal é que fizesse realmente, mas não é o hábito. Culturalmente, as pessoas só chamam quando aparece, quando existe a incidência. Quando a Marta caindo de cupim já, né? Exatamente. A porta você puxou a porta, cai na sua mão. Esse termo dedetização vem realmente da época do DDT. Hoje já são outras técnicas e existe também essa cultura, tem que sair de casa, é altamente tóxico. Não mais. Claro que sempre vai depender da praga que for controlada, do nível de infestação, para você utilizar um determinado produto. Mas assim, a maioria dos controles, baratas, formigas, hoje, é com gel. Então, assim, são produtos que você não precisa sair do ambiente, não precisa tirar as coisas de dentro do armário. Então, hoje tem uma comodidade muito maior, mas normalmente as pessoas acreditam assim, nossa, eu vou ter que sair de casa, vou ter que desmanchar minha casa, né? E não é mais assim. Quem tem animal fica preocupado, cachorro, gato, né? Criança também, né? Com esse tipo de coisa. A gente observa que em prédios, né, o condomínio tem um cronograma e na casa da gente isso não acontece. Seria o ideal dedetizar a casa de quanto em quanto tempo? Então, pode falar. O controle de pragas que a gente determina realmente acontece. Existem algumas legislações que para o setor alimentício até existe uma obrigatoriedade hoje de se fazer um controle de pragas minimamente mensal. Seria o quê? Restaurante, bar? Isso, padarias, restaurantes, lanchonetes, supermercados. Existe essa legislação com essa obrigatoriedade, o que é muito bom de uma forma geral para a sociedade. Com relação a residências, o que a gente vê é assim, ó, os produtos têm uma garantia, mas são feitos testes de laboratório. Então essa garantia que o pessoal fala, tem uma garantia de 6 meses. Normalmente você consegue sim
fazer esse controle semestralmente em um ambiente domiciliar, que não tem tanta entrada de mercadoria, então você consegue. Mas, de novo, depende da praga que for controlada e do nível de infestação e até o perímetro onde está localizada essa residência ou estabelecimento comercial. Na casa da gente é mais comum a barata, a formiga e o cupim? E os roedores. E os ratos. E os roedores, porque eles vêm de área externa, eles transitam muito. Hoje a gente observa uma infestação que não havia antes, principalmente de ratos de telhado, que é um roedor que se adaptou com uma facilidade muito grande no ambiente urbano. É um roedor que, em princípio, ele era da área semi-urbana, né? A gente observava muito em sítio, casa de campo. Hoje não. Hoje é um roedor que está extremamente adaptado, que a gente observa muito na nossa área, tanto em prédios quanto em casas, né? De uma forma geral. Então, assim, por causa dessa adaptação, hoje a gente tem que se resguardar. E o roedor, principalmente, é interessante fazer o tratamento preventivo, né? Porque ele vem e ele desloca, às vezes, 500 metros da fonte de abrigo, né? De onde ele está alojado. Então, a gente resguardando mesmo a nossa residência de possíveis infestações e de visitas de roedores. Depois que a gente fez a dedetização, é importante, obviamente, que a gente mantenha uma certa ordem na casa. O que, por exemplo, facilita a proliferação desses animais peçonhentos? Muita gente fala assim, juntar papel demais, isso dá barata. Largar o mantimento, isso aí chama a formiga, por exemplo. Existem comportamentos desses animais que a gente pode eliminar dentro da casa da gente? Sim, na verdade, as pragas urbanas, elas precisam de acesso, né, para tentar entrar naquela casa. Mas, em princípio, o que mais tem que ser observado é a questão de alimentação. Então, qualquer resíduo alimentar, ele tem que ser retirado daquele ambiente, né, para que não venha a ser um chamarisco mesmo, para que não seja um local propício à entrada e exatamente à alimentação de qualquer que seja a praga. A gente precisa eliminar as fontes de abrigo, né, que são orifícios, que são frestas, que são os ralos, que ralos, eles são importantes ser utilizados, ralos tipo escotilha, para que não tenham acesso facilitado das pragas naquele ambiente, e fontes de água, né? A água também é extremamente importante para a vida de qualquer praga. Esse é até mesmo um tripé que a gente fala muito, que são os 3 As necessários à vida de uma praga, que é a água, alimento e abrigo, né? A água é mais difícil a gente tirar, porque qualquer fonte de umidade é suficiente, mas o alimento é importante a gente tirar, e a fonte de abrigo também, porque aí realmente fica mais difícil para ele sobreviver naquele ambiente, né? Então vamos cuidar mesmo dos nossos alimentos, deixar sempre acondicionados de uma forma adequada, o lixo deixar sempre fechado, né? Porque qualquer resíduo alimentar que tem ali serve de alimento, né, para qualquer que seja a praga que venha visitar aquele ambiente. Geraldo, em relação ao mosquito da dengue, que é uma preocupação, né? O poder público aí todo ano bate na mesma tecla e ainda existem casos de pessoas que não tomam aqueles devidos cuidados. Existe uma forma de dedetizar a casa ou colocar algum produto, né, no quintal para espantar esse mosquito? Isso. A premissa é sempre aquela, né? De você manter um ambiente onde não tenha condições do inseto proliferar. Água parada e limpa, né? Exatamente. E o que a gente, assim, a praga, ela é controlada, existe o larvicida para controle no estado larval e existe um tratamento também para adulticida, para controlar o mosquito adulto. Então, na verdade, você tem que conjugar os dois trabalhos. Tem que fazer um trabalho com um produto para controlar larvas e também um produto para controlar o mosquito adulto. Mas sempre tomando cuidado, aquelas medidas de não deixar água parada, evitar o pratinho, colocar areia, e aquilo que tem sido até bem divulgado. O que a gente percebe também é que, assim, somente o poder público não vai conseguir esse controle. Então, é necessário ter todo um trabalho de conscientização e com apoio de empresas especializadas também para dar um suporte nisso. Outra coisa que a gente bate na tecla da conscientização, os pombos são uma praga urbana, né? E as pessoas muitas vezes insistem em alimentar esses bichos em cima do telhado, no quintal de casa. Eles também transmitem doenças. Sim, o pombo é uma questão até que a gente tem que observar muito e ter muito cuidado.
Pombo é um animal protegido por lei federal do IBAMA, é um crime inafiançável a sua eliminação. Então, a gente não pode matar o pombo. Na verdade, a gente tem que tomar exatamente medidas para que ele não prolifere e para que ele não pouse naquele ambiente. Os pombos hoje, eles proliferaram um número muito grande, tem uma série de micro-organismos patogênicos, né? Então, realmente, eles causam muito malefício à nossa saúde. Então, a gente tem que realmente tomar certos cuidados. A alimentação é uma coisa importante, porque quanto maior o número, a facilidade alimentar que o pombo tem, maior a proliferação. Então, quando a gente não alimenta, há um controle natural. Outra questão, existem formas de repelência. Então, existem espículas que são colocadas em residências de uma forma geral, como se fosse uma pista desestabilizadora de pouso, né? Tem forma de agulha, tem forma de pequenas linhas, vamos dizer assim, onde eles não conseguem pousar e eles vão para um outro local. Então, até também uma forma de controle natural, porque até um ponto que eles não têm mais abrigo, a proliferação cai também, né? Então, tem essas medidas físicas do ambiente que podem ser tomadas. Então, é importante até contactar uma empresa adequada para a pessoa te dar uma diretriz do que fazer, e principalmente o que as pessoas não podem fazer é realmente alimentar. Já que não pode matar, também não vamos alimentar os bichos, né? Porque à medida que você alimenta, eu já vi também gel no telhado. Sim. Na beiradinha do telhado, só um gel para evitar que ele fique parado ali. Esse gel, ele dá uma urticária na pata do pombo. Então, realmente, ele também não pousa naquele local, né? Fica desconfortável e ele também vai buscar um novo local de abrigo. É como as espículas também. A questão é que esses géis, eles não podem ser aplicados no sol. Ou eles derretem ou eles endurecem. Então, realmente tem que ver, cada caso é um caso. Tem que ver o ambiente para determinar qual a forma mais adequada de repelência. E procurar um especialista também, porque muitas vezes a gente tem mania de querer resolver o problema e dá tudo errado, né? A gente faz tudo errado. O que acontece às vezes, Daniela, assim, eles fazem um controle que não é adequado e aí fica um resíduo. Tipo, o problema de piolho de pombo. Isso é muito comum. A pessoa espanta e aí fica aquele resíduo. E aí o trabalho acaba sendo maior. Aí a pessoa, não, tem que julgar, vamos lavar, vamos jogar uma água. Acaba que espalha o problema. Então, na verdade, assim, procura um profissional da área, procura uma empresa especializada para fazer a coisa certa, no momento certo, que aí realmente você vai eliminar o problema. Tá ótimo. Eu conversei aqui com o Geraldo Lúcio Ferreira, que é administrador e empresário, e a Viviane Alves de Avelar, que é bióloga e especialista no controle de pragas urbanas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu que agradeço. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já, não sai daí.